Então, assim, como que calcula esse bendito coeficiente, né? Por Sim. que que aquele candidato que tira 800 não entra e o candidato que tira 400 entra? Como é que se calcula? É o número de vagas que nós temos na Câmara. Vamos levar o caso concreto de Itarema, né? 13, né? 13 13 vagas vagas. pela quantidade de votos válidos. E aqui não entra o voto nem o nulo e nem o voto branco. Então, esse coeficiente ele é calculado pela quantidade de vagas pela quantidade de votos válidos. E aí eu vou ter um número. Calculando pela campanha passada, que nós tínhamos aí 24.073 votos válidos, nós tivemos aí um coeficiente de 1.851, certo? Acredita-se que esse ano esse coeficiente vai subir um pouco mais pela quantidade de eleitores que aumentou, e a gente acredita também que a gente não tenha tanta evasão, né? Mais pessoas venham a votar. 1.851 na campanha passada era a quantidade de votos que aquele partido precisava alcançar para ter direito a uma cadeira na Câmara Municipal. Então, suponhamos que o partido ele atingiu esse coeficiente duas vezes, né? 1.851 vezes 2. Então, ele tem o direito a duas cadeiras. Quem entra? Os mais bem votados. Certo. Né? E aí vai calculando por cada partido. Mas só que nem todo partido vai atingir o coeficiente eleitoral ou vai haver uma sobra de votos, né? Que aí vai para o segundo ponto, que a gente chama de sobras, que é a repescagem, né? Das 13 vagas, suponhamos aí que 8 vagas foram preenchidas pelo coeficiente eleitoral. Aqueles partidos conseguiram, Sim. né, atingir aquele coeficiente eleitoral, certo? E aí vamos para a repescagem. Quem participa da repescagem? Aquele partido que atingiu o coeficiente e aquele partido que não atingiu o coeficiente, ele tem que atingir pelo menos 80% do coeficiente, certo? Então, suponhamos que um partido A, ele não conseguiu atingir o coeficiente, né? Não somando todos os vereadores, Uhum. ele não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral, que talvez hoje dê em torno, talvez nessa campanha vai chegar uns 2.000 votos aí. Então, para que ele participe da repescagem das sobras, ele precisa atingir 80%, ou seja, em torno de 1.600 votos. Se aquele partido ele não atingiu esses 80%, ele não vai participar, ele não vai conseguir fazer nenhum candidato. Vamos supor que tem um candidato que tirou 1.000 votos, mas os outros candidatos do partido não conseguiram tirar a quantidade de votos que chegou a 80%, infelizmente, Não ele entra. não vai participar nem das sobras, né? Assim, é algo, a representatividade aí, né? Enfim. Sim. Então ele precisaria atingir esses 80% desse coeficiente para ele participar dessas sobras. E o candidato precisa também ter tirado 20% desse coeficiente. Então a gente tem cálculo aí, por exemplo, um candidato que ele atingiu 100 votos, ele não vai conseguir. Uhum. 200 votos, ele não vai conseguir. 300 votos, ele não vai conseguir. Ele precisa ter pelo menos 20%. E aí tem o segundo cálculo, que é esse cálculo das sobras eleitorais, né? Você vai pegar, né, para fazer esse cálculo, você pega o número de votos válidos, né, pelas vagas obtidas mais um. E aí cada partido vai fazendo esse cálculo e aí vai entrando as maiores sobras de acordo com esse cálculo, É por isso que às vezes o né? pessoal falava muito, o voto do Cicrano foi pro fulano, né? Essa questão Isso. Ah, da aquele sobra. candidato que tirou 1.500 votos, ele puxou os outros, né? Foi. Tivemos uma Levou o grupo nas costas. levou o grupo nas É, costas, né? Teve até a gente sempre fala nisso, na questão de levou os na costas. Teve uma lendária eleição geral, né? Que o Tiririca sim. levou não sei quantos Foi. Acho que foi candidatos, a né? primeira candidatura Foi dele, né? gigantesco, puxou vários candidatos, Muito. mas não é que ele leve os outros, é que aquele voto do partido vai Sim. preenchendo os coeficientes e vai puxando os mais bem É. votados, né? Tudo isso que a gente está falando, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma página, que é a página oficial, que na parte lá de informações, ele trata essas matérias de forma bem detalhada. Então, lá na questão de coeficiente,
ele detalha, porque essa mudança foi uma mudança recente do coeficiente dos 80%, dos 20%, né? Certo. Foi uma mudança nova que ele trata lá essas informações detalhadamente de como é que se faz esse cálculo, né? Então, aquela pessoa que tiver, o eleitor, o candidato que tiver essa curiosidade, ela pode entrar lá na página do TSE. Não precisa ela ir na lei, não precisa ela ir na resolução, porque quando você parte para essa parte mais jurídica, mais técnica, é até mais difícil de a gente compreender. Sim. Mas quando você vai lá para a página do TSE, ele traz isso de forma com clareza, Bem, bem mastigado, bem né? mastigado para a gente possa entender. Seria interessante. Então,